Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje o 11º domingo depois de Pentecostes, o Santo Evangelho retirado da passagem de São Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. Nós temos, pois, neste texto, neste Santo Evangelho, a cura milagrosa operada por Nosso Senhor de um surdo mudo. E chama-nos a atenção, pois para realizar este milagre, Nosso Senhor usa de algumas cerimônias. Primeiro separa este surdo mudo da multidão, depois toca na orelha dele, olha para o céu, lança um suspiro e pronuncia algo misterioso. Éfeta. Aqui nós vemos, pois, que Nosso Senhor, ao tirar esse homem do meio do povo, nos dá a entender o seguinte: o barulho, o tumulto do mundo, pois abafa a voz de Deus e não deixa chegar ao coração do homem. Não deixa com que as coisas de Deus realmente penetrem, cheguem até nós. É somente no recolhimento que Deus fala ao nosso coração. Bom, pois seguimos. Trata-se, ademais, de uma delicadeza de Nosso Senhor, pois com respeito à nossa natureza espiritual, sensível. Nós não somos puros espíritos, nós não somos como os anjos. Tampouco nós somos somente matéria. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. Eis o porquê, então, de Nosso Senhor realizar um rito externo. Devemos aprender a apreciar os ritos. Devemos, a partir disso que Nosso Senhor está fazendo, está nos mostrando no Santo Evangelho, devemos, pois, a ter grande consideração pelas cerimônias da Santa Igreja. Em tais ritos, nós encontramos um tesouro inesgotável de doutrina e espiritualidade. Perguntemos, estudemos o significado das cerimônias. Por que o uso das velas? Por que o incenso? Por que a lamparina do Santíssimo? Por que as genuflexões e assim por diante todas as cerimônias que a Santa Igreja usa? E de modo especial as cerimônias para a recepção dos sacramentos. As cerimônias, pois, devem elevar o nosso espírito. E não podemos, pois, rebaixar, não podemos diminuir as cerimônias que a Santa Igreja, pois, assim estabeleceu. Nós vemos com o desastre aí do modernismo, onde se mudou tudo. Mudou-se as cerimônias, mudou, em última instância, o modo de render culto a Deus, um culto público a Deus. Pois isso traz sérias consequências para a vida espiritual. Porque em muitas destas cerimônias, inclusive, se banaliza-se o sacramento, banaliza-se de um modo geral a Santa Igreja e o culto devido a Deus. Os santos padres da Igreja nos ensinam que este surdo mudo figurava, representava a humanidade pecadora, que pelo pecado ficou surda à voz de Deus, pelo pecado ficou cega para ver a ação de Deus na própria natureza, nas suas vidas, e assim não podia comunicar-se com o céu. Aqui temos, pois, uma humanidade pecadora, uma humanidade envolta nas trevas e surda à voz de Deus. Nosso Senhor se encarna, nosso Senhor Jesus Cristo vem à Terra para curar a humanidade, para nos curar, para desatar as amarras da escravidão, do pecado, para curar-nos, fazer-nos ouvir a Deus, fazer-nos ouvir a palavra de Deus e assim, de modo que também possamos responder a Ele, possamos louvá-lo com a nossa língua.
A graça da redenção que nosso Senhor ganhou para a humanidade aplica-se a cada alma por meio do batismo. Assim sendo, pois, a Igreja usa de um rito na administração deste sacramento, algo muito parecido com o que nosso Senhor usou para a cura do surdo-mudo. Na cerimônia do batismo, o sacerdote diz, com autoridade divina, enquanto toca com a saliva os ouvidos daquele que vai ser batizado, dizendo assim, éfeta, ou seja, as mesmas palavras, o mesmo rito que usou nosso Senhor. E isso não é um mero símbolo, isso não é uma mera figura, mas é um símbolo, algo eficaz pela qual a graça opera. Significa o que opera e opera o que é significado. Daquele momento não há mais surdez. A partir daquele momento já não há mais. Pode-se falar, pode-se ouvir. Podemos então, estimados irmãos, nos perguntar: como temos usado a nossa língua? Sabemos, pois, que a língua manifesta aquilo que em nós está oculto. Se nós somos prudentes, se nós temos piedade ou impiedade, caridade ou egoísmo, é com a nossa língua que nós manifestamos. Sabemos, ademais, que a língua, quantos males causa quando não é bem governada. Quem não erra em palavras, diz São Tiago, é um varão, um homem perfeito. Quantos males ainda causa a língua para nós mesmos? Quantos desgostos, quantos prejuízos? Muitos perderam a honra, a confiança, a paz, a felicidade pela intemperança dos seus discursos, por falar demais. E se de toda a palavra ociosa, reflitamos isso, estimados irmãos, toda palavra ociosa nós deveremos dar conta no dia do juízo. Assim nos diz o Santo Evangelho. E que contas não se exigirá de nós das palavras contrárias à caridade, à injustiça, à verdade, das murmurações, das calúnias e também das blasfêmias, pois será pedido contas de tudo isso. Devemos, pois, nos perguntar como temos usado a nossa língua, como temos usado os nossos ouvidos. Se temos usado bem ou se tem sido em vão o que a graça operou. Seguimos, pois, a consideração sobre os ritos. O rito do batismo inicia-se com um interrogatório. O padre pergunta assim àquele que vai ser batizado e sendo criança aos padrinhos: o que pedes à Igreja de Deus? Responde-se a fé. E o que a fé te alcança? Segue o padre. A vida eterna. Eis, pois, que grandiosidade nós temos aqui. Através de um rito, através de um interrogatório, nós temos, pois, uma grande graça. Nós recebemos o dom da fé. Segue-se o rito e exige-se uma profissão desta mesma fé que estamos pedindo. E assim, também um interrogatório é apresentado a partir dos artigos do credo. Devemos, pois, conservar pura e intacta a fé recebida no batismo para podermos alcançar a salvação. Tenhamos então bem presente que não basta servir a Deus com um culto interior, mas também podemos e devemos externá-lo com práticas sensíveis. E aqui devemos, pois, estar muito tranquilos, pois para que os nossos atos
não sejam movidos por vaidades e tampouco não deixemos de fazer movidos por vergonha, por respeito humano. Sejamos, pois, sérios nas funções religiosas, nos nossos atos de piedade. E, se tivermos de fazer em público, pois que isso seja um testemunho da nossa fé. Que isso seja um modo de manifestar aquilo que nós cremos. Pois com estes atos exteriores de piedade, devemos fixar a nossa atenção. Devemos avivar a nossa devoção e também devem servir para a edificação do próximo. Estimados, pois sendo batizados, tendo a fé católica, nós já não somos surdos, já não somos mudos, mas podemos e devemos, pois, corresponder com atos que sejam dignos de nossa missão, que sejam dignos, pois, dos nossos deveres de Estado e mais, pois devemos estar sempre atentos para que os ritos, as cerimônias que a Santa Igreja nos apresenta não se tornem algo vazio para a nossa vida espiritual. Que não seja só uma repetição, que não seja só mais um rito, mais uma missa, mais uma comunhão que nós recebemos. Não, pois que seja algo que realmente nos leve até Deus, algo que realmente nos faça crescer na vida espiritual. Que nosso bom Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.